sobre porcentagem. Embora eu já tenha colocado uma aula ali do YouTube muito boa. Eu costumo sempre dizer que quando outra professora às vezes está explicando, fica mais fácil às vezes do aluno aprender, tá? Às vezes tem certos alunos que têm dificuldade de aprender com o próprio professor. Claro que eu não posso falar assim que seja o problema de vocês, porque a gente não teve quase aula, né? E eu não tinha sido professora de vocês em outras séries. Mas então, como diz ali no vídeo que vocês olharam, deveriam de ter olhado no YouTube, porcentagem vem da palavra porcento. E vocês já devem ter visto essa palavra várias vezes no dia a dia. Em jornais, em propagandas desses que vêm do mercado, tá? Mas aqui eu só quero uma explicaçãozinha muito rápida para a gente aprender a calcular as porcentagens, assim, as principais. Depois, claro, que a gente vai aprofundar. O que eu digo com as principais? 50%, 25%, 10%, tá? Essas assim, não as quebradas, as 12%, as 15%, até essas também. Mas eu digo agora nesse videozinho antes dos exercícios, tá? Então, porcentagem a gente vê em desconto e em acréscimo. Por exemplo, vou comprar uma calça que tá com 10% de desconto, mas eu também posso comprar uma camisa que vai estar com 10% a mais de juro, tá? Então, o que a gente faz? Primeiro, vamos ver como que a gente calcula 50% de alguma coisa. 50% é apenas pegar o valor e dividir por 2. Então, se eu tenho alguma coisa que custa R$150 e está com 50% de desconto, é só dividir 150 por 2, que vai me dar quanto? R$75. Ou seja, 50% basta dividir por 2, tá? Se eu quiser calcular 25%, basta dividir por 4. Porque o que é 25%? É a metade da metade, tá? Então, se eu tenho alguma coisa que custa R$120, eu vou dividir por 3, que vai me dar 40. Então, 25% de 120 é 40. Eu estou usando dinheiro, mas não precisa. Pode ser 25% de uma quantidade de balas, pode ser 25% de outra coisa, tá? 10%. Basta dividir por 10. Tá? 10% basta dividir por 10. Então, por exemplo, 10% de R$100, eu vou dividir por 10, vai ser quanto? 10. Porque na divisão por 10, a gente corta um zero. E sempre que a gente estiver tratando de dinheiro, a gente não precisa usar, para efetuar o cálculo, os 2 zeros depois da vírgula, tá? Só para colocar a resposta. Mas vamos dizer que fosse assim, ó, calcule 10% de 500 balas. Eu vou dividir 500, eu vou dividir por 10, que eu vou ter quanto? 50 balas, tá? Eu costumo sempre, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês. Eu tenho depois um exercício. Por exemplo, eu pego um círculo, tá? Opa, vou inserir um círculo aqui, deixa eu aumentar ele aqui. Bem maior, aumentar aqui também, tá? Aumentar mais. E depois vai ter no exercício, vai ter no meu conteúdo que eu coloquei, vai ter isso. Ó,
tá? Aqui eu vou deixar sem preenchimento, tá? O que eu costumo fazer? Eu costumo fazer assim, ó, para vocês enxergarem melhor. Isso tudo que tá aqui dentro é 100%. Tudo que tá aqui dentro é 100%. Eu quero botar um texto aqui dentro, vamos ver. Vou inserir um texto. Bom, vamos deixar do lado de fora aqui. Tudo que tá aqui dentro, tudo cheio aqui, incompleto, é 100%, tá? Se eu pegar esse mesmo círculo e, tá? Vou pegar o mesmo círculo, e colocar aqui embaixo, ó, colocar o círculo aqui embaixo e dividir ele ao meio, tá? Agora eu quero dividir esse círculo ao meio, vou dividir esse círculo ao meio aqui. Ai, copiei mal, deixa eu excluir isso aqui. Eu vou dividir esse círculo ao meio, tá? Ó, eu vou dividir ao meio. Eu vou ter o quê? 50 aqui e 50 aqui. Então, 50% é dividir por 2, tá? Agora, eu vou pegar o mesmo círculo, tá? Vou pegar o mesmo círculo e vou colocar aqui. E agora, eu vou pegar esse círculo que já está dividido por 2, né? Aliás, já está dividido ao meio, ó. E vou dividir de novo ele aqui. Ou seja, cada quadradinho deste vai ter 25, 25, vamos ver embaixo, 25 e 25, tá? Esses são os básicos, Então, eu tenho tudo 100%. O preço de uma calça é R$135, 100%, tá? Se eu quiser achar 50%, eu vou dividir por 2, é a metade. Gente, por favor, preste atenção nisso, é o básico, tá? Se eu quiser dividir se eu quiser saber 25%, eu vou dividir por 4, porque é a metade da metade. 10%, gente, 10% é dividir por 10, tá? Então, às vezes é mais... Claro que tem maneiras mais fáceis de fazer, mas, por exemplo, assim, ó, eu tenho 120 balas, tá? Eu quero 10% dessas balas. Eu vou dividir por 10, que vai me dar 12. Se eu quiser 20%, é 12 mais 12, tá? Quero 20%, eu achando 10, é 12 mais 12, que me dá 24, tá? Se eu quiser 30%, é 12 mais 12 e mais 12. Isso a título de fazer bem rápido, porque tem outras maneiras que nós vamos ver agora, também bem práticas, tá? Se eu quisesse saber, por exemplo, se eu quisesse que você soubesse, por exemplo, ó, são 120 balas, e eu quisesse que vocês achassem 15%. O que nós íamos fazer? Vamos ver se alguém consegue, assim, tá ouvindo a minha aula e já pensar. Eu acho os 10%, que são 12, e mais a metade de 2, que é 6. 12 mais 6, 18, tá? Mas isso, assim, só para vocês aprenderem a fazer cálculos rapidamente, porque tem outras maneiras que nós vamos aprender agora, tá? Isso é só para introduzir a aula de porcentagem para vocês, que acho até que a professora Ondina, quem era aluna da professora Ondina no ano passado, já viu, tá? Então, por enquanto, nós vamos ficar aqui e depois na próxima aula já vem os outros exercícios, tá? Mas agora, por enquanto, é só isso aqui.